Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Quem começou a estudar essa profecia não era nenhum adventista, era um batista. O nome dele chamava Guilherme Miller. E vocês podem ler lá em Daniel capítulo 8, versículo 14. O que está escrito lá? Eu vou dar a introdução desse estudo, porque depois nós vamos ler alguns versículos na Bíblia e vocês vão entender melhor. O que está escrito em Daniel 8, 14? Pode. Ele me respondeu, até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Vocês lembram que sábado passado nós estudamos sobre o santuário, foi ou não foi? Foi. E existe quantos santuários? Existe o santuário terrestre, E o outro lá em cima. o santuário terrestre já acabou. É. Agora existe o santuário celestial. Guilherme Miller, ele era batista, ele começou a estudar, ele chegou a esse versículo e até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. E aí? 2.300 tardes de manhã, se você lê esse versículo na Bíblia, a Bíblia não é toda inspirada por Deus? Como é que você me explica esse versículo? 2.300 tardes de manhã. Então, Guilherme Miller ele começou a se aprofundar mais, porque a Bíblia ela se responde a si mesmo. E aí ele começou a ver 2.300 tardes de manhãs. Qual que era o início dessa profecia? Porque uma data tem que ter início, meio e fim. Então ele ficou com aquele ponto de interrogação. Eu tenho que saber o início, a data de início desses 2.300 tardes de manhãs. Aí ele começou a ler mais Daniel capítulo 9. Eu não vou ler com vocês, porque ele é muito grande, depois vocês vão estudar melhor. E aí o anjo Gabriel veio e falou com Daniel uma coisa no versículo aqui, ó. Me parece que é o 25, 23 de Daniel capítulo 9. O anjo Gabriel veio e falou com Daniel o seguinte: no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para declará-la a ti, porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. E o versículo 25, olha que interessante. O que está falando aí? Daniel 9, 25 fala assim, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas, e 62 semanas, as praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E aí, Guilherme Miller começou a estudar mais e falou assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E aí ele falou assim, ué, a saída da ordem para restaurar Jerusalém, por que que fala aqui? Porque vocês lembram que na época de Daniel, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e tomou todo mundo ali em Jerusalém cativo e destruiu Jerusalém. E eles levaram para a Babilônia. E aí o profeta Jeremias prometeu que depois de 70 anos o povo judeu iria voltar para reedificar os muros de Jerusalém. Tanto é que a gente tem um livro de Neemias e de Esdras, não é? E essa data de reedificação dos muros de Jerusalém era a data de partida desses 2.300 anos. E aí o que aconteceu? Guilherme Miller começou a estudar e descobriu que Esdras, capítulo 7, versículo 7, dava o início dessa data. Se você for ler lá em Esdras, capítulo 7, versículo 7, fala o seguinte, ó, também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Aí que estava a data do início dos 2.300 tardes. Porque aqui está falando aqui no 7º ano do rei Artaxerxes. E aí na história, se você for pegar na história com uma pessoa que entende de história, não precisa nem ser adventista, ele vai explicar que esse 7º ano do rei Artaxerxes aconteceu 457 anos antes do ano Domini. O que é ano Domini? Você sabe que estuda aí, sabe o que é ano Domini? É o ano que domina antes de Cristo e depois de Cristo. Porque antes de Cristo, a data era contada ao contrário. Não é igual nós temos assim crescente, entendeu? Nós estamos aqui em 2016, o ano que vem é 2017. Antes de Cristo era contado para trás. Começava assim, nós estamos no ano 2016, depois nós vamos para o ano 2015, depois no ano 2014, era o contrário do que nós estamos contando, entendeu? Então, a data, 457 anos antes, deu início
ao tempo que Deus deu de graça para o povo de Daniel. E se vocês for ler aqui em Daniel 9, fala assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aí quando você pega esse gráfico aqui, ó, o que quer dizer 70 semanas? Aí vocês vão calcular comigo aí e me ajudar. 70 semanas, quantos dias tem uma semana, irmão Francisco? Quantos dias tem uma semana? 7 dias? Tem certeza? Uma semana tem 7 dias? Com certeza são 7 dias. Inclusive o sábado é o sábado que a gente guarda, né? Mas 70 semanas, o que corresponde isso? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Deus estava falando para Daniel o seguinte, o povo de Daniel era o povo judeu. E na linguagem assim, profética, ele estava falando assim, 70 semanas. 70 vezes 7, são 7 dias numa semana, dá quantos anos? 490. 490, porque a profecia quer dizer dia, ano. Então, Deus estava falando para o povo judeu, ó, vou te dar 490 anos de graça, para vocês se arrependerem. Porque se vocês não se arrependerem nesses 490 anos, o evangelho que está na mão de vocês vai passar para o outro povo, o povo gentil. Vai ser estendido ao mundo todo. E isso foi dito ao profeta Daniel. Aí Guilherme Miller entendeu. Aí você pode pegar aqui o gráfico, ó. O 7º ano de Artaxerxes foi no ano 457 antes de Cristo. E aí você soma, quando você lê o capítulo 9 de Daniel, 7 semanas que fala aqui em Daniel, depois vocês podem estudar com mais detalhe e me perguntar, porque senão nós vamos gastar muito tempo aqui. 7 semanas, 7 vezes 7 dão 49 anos. Foi o tempo que eles levaram para edificar os muros e para reconstruir o templo de novo, que era o segundo templo. Salomão já tinha construído um templo, só que o templo tinha sido derribado. Então o segundo templo levou quase 50 anos para edificar o templo de novo. E eles terminaram a construção, o povo judeu voltou de Babilônia com o edito de Artaxerxes, que era um rei persa. Eles voltaram para reconstruir Jerusalém e eles terminaram no ano 408, segundo templo. E aí foram 62 semanas, mais 434 anos, até o ano 27, já da nossa era. Esse ano 27 aqui, o que aconteceu no ano 27 da nossa era? Historicamente falando, se a gente for pesquisar, a gente sabe muito bem que no ano 27 ocorreu o aparecimento do ungido. O ungido é quem? Jesus Cristo. Por que apareceu Jesus Cristo no ano 27? Não foi o ano que ele nasceu, assim, da Virgem Maria. Foi o ano que ele foi batizado, que ele começou o ministério dele. Porque antes de começar o ministério, Jesus passou 30 anos em Nazaré. Ele só foi começar a iniciar o ministério dele com 30 anos de idade. E ele ficou 3 anos e meio com o ministério dele, até que o pessoal fez o quê? Cessou. O que é cessar? Um ungido, o que eles fizeram com o ungido? Mataram ele na cruz. Então aqui no ano 31, na metade da semana, no ano 31 eles mataram Jesus. E no ano 34, houve a rejeição dos judeus diante da graça de Deus. Assim, a nação judaica foi rejeitada por Cristo como nação. Agora o judeu hoje é salvo. Se ele aceitar Jesus, ele é salvo. Mas como nação escolhida por Deus, eles foram rejeitados. Aí o evangelho passou a todo mundo. Porque no ano 34 aqui, historicamente também, se você descobrir, foi o ano da morte de Estevão. Que eles apedrejaram Estevão. E ali estava selando a rejeição deles aos discípulos de Cristo. E aí entra em cena o apóstolo Paulo, para pregar o evangelho aos gentios. E aí o evangelho não ia ficar mais só em Jerusalém, porque Jesus falou que veio para a salvação dos judeus, que ele veio para os judeus. Ele fez todo o trabalho com os judeus, mas os judeus rejeitaram a graça. Aí o que acontece? O evangelho foi espalhado para o mundo todo. Mas o que tem isso a ver com a igreja adventista? Aí o movimento adventista começou com Guilherme Miller. Se ele descobriu a data início 457, se você somar e calcular isso, isso cai no ano 1844. O que aconteceu nesse ano 1844? Um grande movimento nos Estados Unidos inteiro. Não existia, assim, falar assim, igreja adventista com a placa igreja adventista, não existia. Mas de todas as denominações religiosas, Guilherme Miller era batista, saiu da metodista, Ellen White era metodista, a profetisa da igreja adventista hoje. Ela era metodista. E tinha outros da presbiteriana. Começou o movimento em prol de estudar a Bíblia, falando assim, nós vamos estudar mais a Bíblia.
E aí começou o movimento adventista esperando que a volta de Cristo e esse santuário fosse na terra. Mas a purificação do santuário não era na terra, era o santuário celestial. E por isso que houve um grande desapontamento, porque Guilherme Miller ele estipulou a data da volta de Jesus para 22 de outubro de 1844, que era o Yom Kippur dos judeus, que era o dia do perdão que nós explicamos sábado. Então eu estava esperando a volta, Jesus não veio, então houve aquela grande decepção. Só que aquele povo começou a estudar muito a Bíblia e começou a descobrir novas verdades que até então ninguém tinha ciência. Tinha um que pensava de uma forma, o outro pensava de outra. A igreja adventista juntou isso tudo. Por quê? Na igreja batista existe algo de bom? Os batistas no início eles eram muito bons, porque eles não foram contra a igreja católica, porque a igreja católica pregava sobre o batismo das crianças. E os batistas vieram com a doutrina bíblica, que o batismo verdadeiro é nas águas, por imersão. E isso é uma coisa boa da igreja batista. Os metodistas também tiveram uma doutrina que eles ajudaram na fundação desse movimento adventista. Então o movimento adventista é completo. Ele pegou várias doutrinas de várias religiões, as doutrinas puras de todas as religiões que são verdadeiras dentro da Bíblia, e junto com ela estudou e aperfeiçoou mais coisas, juntamente com o sábado, que se vocês querem ter uma ideia, por exemplo, o sábado, primeiramente os adventistas para entrar em contato com o sábado tiveram contato com uma mulher que era batista do sétimo dia. Essa igreja existe no Brasil, está lá no Paraná. Mas essa mulher que é batista do sétimo dia levou o sábado, um folheto, e alguém da igreja adventista estudou. Pra você ter uma ideia, Ellen White comia carne de porco no início, não guardava o sábado, mas depois que ela foi estudando, ela tomou outro rumo, a profetisa da igreja. Então juntou várias doutrinas e se tornou essa igreja saída dessa profecia bíblica, que chama Movimento Adventista. E a igreja adventista foi oficializada em 1863 com o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas não quer dizer com isso que ela não existia antes. Porque quem guarda o sábado desde o início é um adventista do sétimo dia, que aguarda a volta de Jesus, né? Só não tinha um nome, mas as pessoas existiam.